O meio ambiente tem estado em destaque em várias discussões recentes. Da liberação desenfreada e assustadora de mais de 200 agrotóxicos em 6 meses neste governo, passando por críticas internacionais ao desmatamento de florestas brasileiras e o possível encerramento do Fundo Amazônia. Bom, eu já estou aqui com o Márcio, o Carlos Eduardo. Eu queria começar questionando vocês, cada qual na sua área, sobre como vocês avaliam, então, esses 6 primeiros meses de governo e esse atual cenário político. Como que vocês veem nas suas áreas o que tem acontecido no governo Bolsonaro? Vamos conversar? Bom, vamos pela questão de idade aqui. Bom, eu não fico surpreso com esse início do governo do Bolsonaro, né? Eu acho que ele responde a todas as minhas expectativas. Não ia ser um bom governo, né? Não tinha condição de ser um bom governo, porque ele, de certa forma, durante 28 anos como legislador, né? E no Congresso, nunca teve uma atuação destacada, ele nunca teve um projeto. Então, eu imagino que ele se elegeu em cima de promessas e, infelizmente, em cima de uma direita que, mal ou bem, saiu do armário e hoje nós sabemos onde eles estão. Então esse é o que eu penso do Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai de mal a pior e não sou tão otimista de achar que vai durar pouco. Eu acho que, infelizmente, ele vai durar mais do que deveria. Carlos Eduardo? Eu não só concordo, né, como tenho que dizer que me surpreendeu que ele consegue ser pior do que a gente imaginava. Sim. Então, nessa questão dos agrotóxicos, né, o que você citou, em menos de 6 meses, mais de 239 liberações Sim. de veneno. Sim. E um veneno que o próprio governo, eu fico até com medo de citar o lugar do governo onde está, porque é capaz deles censurarem e quererem tirar de lá, né? Mas vou citar, porque, enfim, Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Sim. Ministério da Saúde. Você vai ver lá, agora de julho, uma matéria dizendo: agrotóxico causa danos ao meio ambiente e à saúde. E aí, tanto a saúde do produtor rural, Sim. ele vai ser afetado por aquilo, como do consumidor que vai receber o produto que vem de lá, né? Ontem mesmo a gente noticiou que um agrotóxico está sendo proibido agora nos Estados Unidos por comprovados danos ao cérebro de bebês. E esse é um inseticida usado em larga escala aqui no Brasil desde a década de 1980. Então, a gente não está nem discutindo o que está em uso, mas a gente está liberando 239 novos agrotóxicos para uso aqui no país. Então, e a gente já tem dito isso aqui, é um governo que ignora a pesquisa. Então, é uma pesquisa, comprovadamente faz mal à saúde. Isso está sendo ignorado. Bom, seguindo aqui a regra, eu vejo assim, infelizmente, na questão dos agrotóxicos, o Brasil pode ser considerado a lixeira do mundo. Nós liberamos aqui a Anvisa, mas não libera desde o governo Bolsonaro. Desde o governo Temer se faz vista grossa a liberação de veneno de agrotóxico. Está mais do que comprovado, e tem uma pesquisa interessante em que analisa durante alguns anos o número de óbitos, né, e se vê que a maioria dos óbitos por câncer se dá mais com os agricultores do que o mesmo indivíduo que está na cidade. Sim. O que mostra que o contato com agrotóxico causa o câncer, né? Definitivamente. Então, uma proporção absurda, assim, de coisas assim, próximo aos 80%, 90%. No caso do agricultor que manipulou, que trabalhou com agrotóxico, em relação ao motorista de táxi que está na cidade, sofre efeitos de poluição em relação a esse. Então, o agrotóxico, infelizmente, é algo que nós importamos, liberamos coisas que nos Estados Unidos ou em outros países Sim. é proibido, e aqui nós
damos carta branca, a Anvisa libera tudo que aparece lá. Espera aí que eu vou passar a questão para a Yamila. Seja muito bem-vinda, Yamila. Tudo bem, boa tarde, tudo bem, Thalita? Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Yamila, a gente estava falando sobre essa questão dos agrotóxicos, você faz parte da campanha contra os agrotóxicos. Como a população tem percebido isso? Porque todo mundo tem essa noção de que o agrotóxico não faz bem para a nossa saúde, muito menos para a do trabalhador que trabalha ali diretamente lidando com isso. Mas são 239 novos agrotóxicos. Isso é chocante para qualquer um. Como que você acha que a população tem percebido isso e por que o governo se sente tão à vontade para praticar assim, dessa forma, essa liberação? Eu acho que duas coisas acontecem. Por um lado, a população tem recebido mais informações, tem saído reportagens importantes sobre isso, como aquela reportagem que mostrou a água contaminada com agrotóxico. Isso chocou a população, assim. Mas ainda existe também muita desinformação e existe um trabalho que é feito pelo setor, pelo agronegócio, de desinformar. Eles fazem verdadeiras campanhas para falar que a pior praga é a desinformação, né? A ministra falava assim, né, no Congresso. Então, eles fazem todo um trabalho de captura midiática mesmo para falar que não, que é seguro, que o problema é o uso equivocado do agricultor, né? Então, o que a gente percebe é que ainda tem uma batalha muito grande no campo das ideias, da narrativa mesmo, para que essas falsas informações não tomem conta do campo todo. E a gente percebe isso, assim, que quando as pessoas de fato têm informação, elas conseguem acessar e compreender, realmente a reação é de ficar estarrecido, de ficar indignado, as pessoas buscam alternativas. Então, tem muita gente procurando agricultores para fazer compra direta, para saber de onde está vindo o seu alimento. Agora, é isso, tem coisa que foge da possibilidade, né? Então, a pulverização aérea que vai na cabeça das pessoas no campo, o que a gente faz, né? Então, a campanha tem aumentado a quantidade de assinaturas, tem aumentado as pessoas procurando informações, mas, assim, ao mesmo tempo que aumenta isso, a corrente contrária está grande, assim. Sim. É um desafio muito grande. E tem uma frente do agronegócio que apoia, enfim, o uso dos agrotóxicos, que é uma frente muito forte, né? É uma frente com muito dinheiro. Um lobby muito poderoso, Exato, né? Então é um enfrentamento bastante difícil, eu acredito. Exato. São grandes empresas internacionais, estão entrando empresas novas, empresas chinesas, francesas, entrando. O Brasil, ele é um escoador de produto que não é vendido na União Europeia, nos Estados Unidos, eles vendem aqui, né? E são grandes empresas, imagina o poder de lobby que eles têm, né? Imagina o poder de financiar campanhas midiáticas que saem na televisão falando que é tudo muito bacana. É complicado. Sim. Agora, Carlos, eu queria falar sobre uma questão da sua área, sobre essa questão das mudanças climáticas. Porque é uma discussão que tem acontecido desde o início do governo, né? Então, o ministro do Meio Ambiente já falou que não acredita na ação do homem como principal causa do aquecimento global, por exemplo. Depois houve o ministro das Relações Exteriores que falou que precisa fazer uma discussão aberta e não ideológica desse tema. O que você acha disso tudo? O que é uma discussão ideológica em relação ao aquecimento global? Aí é um problema de a mira deles, né, o que eles estão mirando é o Trump. Então o Trump diz isso, eles dizem também, repetem. Agora, quando ele desautoriza a universidade, quando ele tem como ideólogo um terraplanista, né, fica difícil a gente discutir. Então, o que a gente tem preferido fazer, eu falo, eu não discuto com esse pessoal, porque falar com paredes, enfim, não traz resultado, né? Eu procuro mostrar os fatos, o que vem acontecendo, né? Então, nessa questão dos agrotóxicos mesmo, nós temos uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil. De dezembro a março, 500 milhão de abelhas morreram. E a morte das abelhas impacta diretamente para o agricultor também. Claro. Reduz a produção, cai 10% a 20% no mínimo por não ter as abelhas lá, e diminui a qualidade da produção, não só a quantidade como a qualidade. E essa é uma tragédia causada pelo... O que causou essa tragédia? Agrotóxico. Sim. Elas foram mortas. E 500 milhão de abelhas que a gente tem a conta dos apicultores. O que tem de abelha silvestre, e que tem muito pelo país, e que morreu nessas borrifadas defensivas, né? Eles querem defender a produção. Produção de quê?
Isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente discutir. Sim. Que produção que ele está defendendo com agrotóxico? Não é a produção do alimento que vai chegar na sua mesa, não. O alimento que chega na sua mesa é da produção da agricultura familiar, do pequeno agricultor. É a produção que vai para fora, é a produção que vai gerar as commodities, aí, as monoculturas, a soja principalmente, que inclusive também perde com a morte das abelhas. Sim. E a morte das abelhas, ela é um indicador, a abelha é um indicador. Se a abelha morreu, significa que vários outros insetos que são polinizadores, que são importantes também para esse ecossistema todo, já morreram. Sim. Né? Então é muito grave porque ela ainda por cima é um indicador, não é só a abelha que morreu. Se morreu a abelha, morreu um monte de outros insetos. Agora, eu já li 2 informações sobre agrotóxicos, eu queria questionar vocês sobre isso. A primeira é de que no exterior, certos agrotóxicos são banidos porque as condições climáticas fazem com que eles não sejam necessários lá fora. E aqui no Brasil, por conta das condições climáticas, esses agrotóxicos são necessários. Essa é a primeira questão. A segunda é que o grande latifundiário não faz uso de agrotóxicos com tantos venenos como faz o pequeno agricultor, que precisa, de repente, usar um agrotóxico mais forte, porque enfim, não tem acesso a outros de maior tecnologia incorporada. Respondeu, que é uma dúvida que eu tenho, acho que as pessoas podem ter também. Isso é uma opinião. Né? Primeiro, sobre os insetos, infelizmente, comprovadamente, metade dos insetos, né, dos insetos que habitavam o planeta no início do século XX, meados do século XX, já desapareceram. Mas também metade dos vertebrados que existiam em meados do século XX alguns já desapareceram e outros estão em extinção. Né? Então, essa questão não só pelo uso de agrotóxicos, mas pela predação que o homem faz à natureza. Então, o homem, ele quando vai para a Amazônia desmatar, ele não está usando agrotóxicos, mas ele está devastando para depois colocar gado. E no gado não se usa agrotóxico, mas se devasta para levar para lá a ração, porque esses animais não pastam, eles são alimentados e são ração que são produzidas pela soja, né? A ração que tem um conteúdo grande de soja, né? E toda essa soja é produzida com agrotóxico. A segunda coisa, permite só estender, uma opinião, depois cada um vai dar a sua, eu acho que essa é uma falsa verdade, essa de que o grande produtor, o grande fazendeiro não usa tanto agrotóxico. O grande fazendeiro, aquele que se dedica a commodity, a produzir commodities, ele usa muito agrotóxico, usa infinitamente mais do que o pequeno agricultor. O pequeno agricultor, eu chamo aquele agricultor que é quase 2 milhões de pequenos agricultores que tem menos de 10 hectares, 20 hectares, ele, hoje em dia, ele não tem condição de usar agrotóxico porque ele não tem dinheiro para comprar agrotóxico. Né? E o que ele faz de sobrevivência é produzir. Realmente, quando você não usa o defensivo, você diminui a sua produção, mas ele produz coisas saudáveis. Ele pode comer. Eu conheço agricultor, eu lidei muito tempo, que dizia que não comia o que ele produzia, porque o que ele produzia para vender, ele não comia, porque ele usava veneno para matar aquela praga, aquela larva, aquela coisa que atacava o seu legume. Claro. Então, eu acho que aí existe uma falsa verdade que tem que ser combatida. Sim. Acho que os pequenos produtores, muitas vezes se encontram numa situação de ficar refém de um sistema que é feito para a agricultura mecanizada, com agroquímicos, né? Então, se um pequeno agricultor ele quer pegar um crédito num banco, ele tem que mostrar a nota fiscal de que ele está usando o agrotóxico, porque senão o banco vai considerar que ele não é produtivo, que ele representa um risco para pagar o crédito depois. Então, o chamado, ele tem que comprar o pacote tecnológico inteiro, que vem lá, né, da chamada Revolução Verde. Assim. Então, os produtores que querem fazer uma transição para a agroecologia, qual que é a linha de crédito que eles têm? Qual que é a comercialização possível para eles? Quais são as vias de comercialização? É tudo oligopolizado.
Para circular a mercadoria, eles têm que pagar uma barbaridade. Eles são reféns de quem circula com as mercadorias para as cidades. Eles não têm acesso ao supermercado. Se ele vai colocar no supermercado, ele tem que pagar uma barbaridade pela gôndola, né? Então, assim, o pequeno produtor, sempre que ele puder produzir sem veneno, ele vai produzir sem veneno. Sim. Porque é melhor para a família dele, é melhor para ele, é melhor para o meio... E eles sabem disso. Só que as empresas, os técnicos, quem vende a semente, quem vai dar o crédito, fica empurrando isso. É um modelo que é feito para funcionar desse jeito. Então, tem todo um desmonte da política que vinha incentivando essa outra agricultura que realmente está quebrando com os pequenos agricultores que tentam fazer diferente de fato, né? Claro.